Muito boa tarde para você que já está ligado na nossa programação. Estamos ao vivo. Olha só, 15 horas, 15 minutinhos e hoje a gente vai bater um papo muito legal com uma convidada muito especial que vai falar para a gente um pouquinho sobre o segmento de marcas e patentes, de propriedade intelectual, assessoria jurídica preventiva, direito civil, trabalhista. Na verdade, você vai entender um pouquinho de tudo. E para participar com a gente desse nosso bate-papo muito legal, muito interessante, aliás, eu quero agradecer a presença de vocês aí do outro lado da telinha, acompanhando a nossa programação, porque isso é muito importante. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Você já sabe que esse sempre é o seu canal de informação, informação com muita qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços. Sempre trazemos para vocês grandes empresas, profissionais renomados, especialistas muito especiais, trazendo convidados sempre com assuntos importantíssimos. Hoje, para bater um papo, na verdade não estamos nos nossos estúdios, trouxemos os nossos estúdios até a empresa Conisul Marcas e Patentes e também a Montanhês Albuquerque Advogados. E para bater um papo muito legal com a gente, está ao meu lado a Vanessa Albuquerque, que é sócia advogada da Conisul Marcas e Patentes e também da Montanhês Albuquerque Advogados. Eu não sei como ela consegue conciliar tudo isso diariamente, mas a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu convido você a participar com a gente desse nosso bate-papo ao vivo. Acho que isso é legal, isso também é importante. Então, se você quiser participar com a gente, entra no nosso chat, dá um boa tarde. Se tiver alguma dúvida direcionada a marcas e patentes, manda pra gente. A Vanessa com certeza vai te ajudar, vai responder com muito carinho. Então eu quero aproveitar o gancho e já desejar uma ótima tarde. Boa tarde para você, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. E você, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, é um prazer prestar aí uma boa assessoria para vocês. Eu costumo usar uma hashtag que é assessoria além do óbvio. Eu acho que nós precisamos aí falar além daquilo que nos é pedido, né? Eu acho que esse é um grande diferencial de todo prestador de serviço. Sem dúvida nenhuma. Nós que agradecemos a oportunidade, em vez de estarmos nos nossos estúdios, trouxemos os nossos estúdios até o seu espaço, até a sua empresa, para conhecer tudo de pertinho e você vai acompanhar tudo isso com a gente também. E a gente vai querer entender um pouquinho mais da história da Vanessa Albuquerque, da empresa, na verdade das empresas, né? Porque tem não só a empresa Conisul de marcas e patentes, do serviço de propriedade intelectual, industrial, que a gente vai entender um pouquinho melhor, mas também tem nessa união uma empresa exclusiva de toda essa parte de assessoria jurídica que é importantíssimo. Na verdade, ela uniu o útil ao agradável. E a gente vai conhecer um pouquinho primeiro da sua história. Como que você chegou nessa área jurídica, porque você também é advogada, além de ser uma das sócias proprietárias, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho da sua história, desse seu trabalho. Então quer dizer que hoje o café é por minha conta, é por isso? Sua conta, à vontade, você é que manda. Aqui na nossa programação, você é que é a artista. Entendi. Então, hoje, no nosso podcast executivo, que já começa ao vivo, 15 horas e 19 minutinhos, você tem no nosso bate-papo a Vanessa Albuquerque com a gente, que vai contar um pouquinho de toda a sua história e da sua experiência. Então, vamos lá. A Conisul, ela tem 27 anos de mercado, tá? Então, quer dizer que nós temos aí bastante propriedade daquilo que nós passamos, aí de assessoria de propriedade industrial e intelectual, mas eu não posso negar, né, e não iria negar as nossas origens, que a empresa ela nasceu com a nossa sócia fundadora, que é a Maria Isabel Montanhês, que foi quem foi a precursora de toda ideologia, né, vindo aí a trabalhar em outros procuradores, né, começando a trabalhar como atendendo cliente a cliente. É muito bonita a história dela. E aí eu falo que ela nos contaminou com a área da propriedade industrial. Olha né? só. Uma excelente profissional, uma excelente advogada que com certeza deve estar assistindo, então, né? Um nos assistindo. Um
Um beijo. Um abraço, um beijo, que é mais gostoso, né? Isso, ainda mais essa pandemia que a gente não pode abraçar e beijar ninguém, né? Verdade. Então, e aí veio e instituiu, hoje nós somos aí com 12 colaboradores aproximadamente, juntamente com o nosso departamento jurídico, né? Um dos nossos diferenciais perante ao mercado é ter o jurídico interno, não terceirizando nenhum tipo de serviço, né? E podendo fazer uma assessoria para o cliente de forma cautelosa e olhando o negócio dele como se nós fizéssemos parte daquilo. Eu acho que isso é um dos nossos grandes diferenciais. Muito bom. E a Maria Isabel já está dando uma boa tarde para a gente, tema muito interessante. Ela comenta, Camila também está com a gente dando boa tarde, você pode participar também. É só dar um alô aqui no nosso chat. Todas as dúvidas que você tiver, manda pra gente que a Vanessa conhece tudo aqui, viu? E aí ela vai te auxiliar também. Vanessa, na sua opinião, eu queria que você falasse em relação não só a Cone Sul, mas também a Montanhense Advogados. O que você tem como ponto forte em termos de visão, missão, valores, que são pontos importantes em relação aos seus clientes, aos colaboradores? Eu acredito que todo prestador de serviço ele vem a agregar valores, mas é interessante que os adjetivos imateriais atualmente eles ficam tão óbvios e a gente percebe que realmente o diferencial é quando você não necessariamente fala o que o cliente quer ouvir. Legal. Então, nós internamente nós utilizamos assim que eu posso falar para o cliente, eu me sinto tranquila em falar para o cliente que ele não pode fazer determinadas coisas. E aí, às vezes ele me olha e fala assim, mas por que eu não posso? Eu falei, porque isso não vai ser bom para o seu negócio a médio e longo prazo. Então, essa assessoria de fidelização com o cliente, de mostrar para ele que eu não estou preocupada em somente prestar um serviço e um ganho pecuniário, mas eu estou preocupada que ele tenha sucesso no negócio dele e que não isso venha atrelado somente à questão de prestação de serviço, de contratação de serviço, mas isso vem atrelado a uma questão que ele vai nos ter e ele vai fidelizar um serviço e vai me procurar, tanto que nós temos ser clientes de 20, 25 anos conosco. Nossa, é bastante tempo. Então isso faz uma fidelização. Tem serviços que recorrentes, né? Não para ali. Não tem aquele pré, pós, mas tem o quase para sempre. Eu falo que um dos nossos grandes serviços, que é a questão da marca, eu costumo utilizar uma analogia que marca é filho. Enquanto você quiser ter aquele filho próximo a você e zelar por ele, você tem que continuar tendo uma assessoria constante. Então, marca é o nosso filho. Entendi. Né? Então, por isso que você precisa vigiar, assessorar, tomar conta, ver quem está utilizando indevidamente. Para quê? Para que você possa ter uma permanência e uma segurança do seu negócio. Isso é muito importante. Muito legal. E em relação aos colaboradores, esses profissionais que são especialistas nas áreas, o atendimento, como é que funciona todo esse trabalho? Você passa todo esse cuidado, esse carinho, essa transparência para que eles possam justamente de você passar para os clientes? Os nossos colaboradores têm uma segurança interna que eles falam exatamente, né? É claro que isso vem numa trajetória de anos, eles passam exatamente naquilo que eles acreditam. Ninguém dentro das nossas duas empresas, das nossas duas marcas, né? Eles atuam de forma que eles não acreditem naquilo que eles estão fazendo. Isso para nós é muito importante, né? Estar feliz com aquilo que você faz e passar isso para o cliente de forma precisa é uma demonstração de segurança daquilo que você está estendendo para o cliente. Muito bom. Né? Então, eles têm bastante segurança hoje daquilo que eles prestam e falar a verdade. Mesmo que doa para o cliente, é falar a verdade do que acontece. Então não tem aquela de agradar, ó, é assim e é assim. Ah, mas eu não queria assim, porém tem que funcionar assim, senão não dá certo. Sabe o apaixonite e o amor? O apaixonite dura um tempo, o amor é mais duradouro. Verdade. A gente gosta do amor. Olha isso, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Exatamente. Tenho certeza que agora o pessoal já vai querer ligar para entender melhor sobre esse trabalho, conhecer a empresa de pertinho. Eu já tenho esse prazer de poder estar batendo esse papo aqui juntinho deles. Um outro ponto importante, muito delicado também, Vanessa, eu queria que você contasse pra gente, como é que está sendo esse desafio de atuar nessas áreas, né, de marcas, patentes, propriedade industrial, intelectual,
a própria assessoria jurídica nesse período de pandemia que já vem aí há quase 2 anos. Como é que está sendo esse desafio? O que é importante mencionar, até um ponto antes que nós conversamos, é que a Vanessa não faz nada sem os seus colaboradores eficientes atrás dela. Muito tá? Bom. Porque eu sou grata a todos eles. É uma equipe mesmo, uma família, né? Muito. E eu acredito assim que nós não teríamos conseguido passar por este momento singular pandêmico, que não foi somente nós que passamos por isso, mas todo o mundo, podemos dizer. Verdade. Né? Não houve uma crise brasileira, houve uma crise mundial. Sem dúvida. Se nós não tivéssemos colaboradores tão engajados de não, vamos fazer acontecer, vamos assessorar, não importa, o importante é dar satisfação para o cliente, entender os clientes. Nós tivemos uma preocupação de entender cada negócio do cliente. Legal. Então, aquilo que talvez nós fazíamos de maneira mais imediata, fizemos de uma forma mais extensiva, mas proporcionando aí a segurança. De maneira nenhuma nós deixamos de proporcionar essa segurança de assessoria para o cliente, desde que ele também qualificasse o nosso serviço. Né? E aí existem casos e casos, mas não foi possível se eu não tivesse tido uma equipe maravilhosa atrás aí, podendo dar esse auxílio, esse pedestal para que as coisas continuassem. Super importante. Falando de equipe, de colaboradores, a Camila também fez um comentário, falar a verdade, sempre a verdade. Sempre a Essa verdade. é a meta, é o lema que ela tem. Exatamente. Que bom que já está no sangue, né? Olá. E ela trabalha mais tranquilamente desta maneira. Muito bom. E assim, todo mundo fica feliz. O resultado é importante. Isso. Vamos entender um pouquinho de alguns desses serviços, não só da Montanhas Albuquerque, na parte de assessoria jurídica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu queria que você, Vanessa, focasse um pouco mais, que comecemos a falar da parte da Conisul. Tá ótimo. Serviços em relação a registro de marcas. Você pode explicar para a gente como funciona, o que seria exatamente isso? Né? Muita gente já ouviu falar, algumas pessoas entendem um pouquinho, muitas não têm ideia. Eu queria que você desse essa aula para a gente aqui. Vamos lá, vou tentar. Primeiro que pensem que a questão de marca, todo negócio, ele tem um nome. Tá. Como os nossos possíveis filhos, que quando nós vamos registrá-los, nós os batizamos desta maneira. Como que nós vamos chamar os nossos filhos? Né? Vai chamar de Giovana como as minhas, Isadora como as minhas? Não sei. Tem um nome, tem que ter um nome. Exatamente. Então, como que você vai chamar? Giovana e Isadora. Olha lá, já deu um alô para as meninas lá. Será que elas estão vendo Não, aqui? Não, estão estudando, tadinhas. É importante também. Depois elas vão assistir. Exatamente. E aí, o que acontece é que, como que você vai chamar aquela empresa que você ali está dando aquele seu esforço, aquela sua energia, né? Que seja aí numa maneira pandêmica, que eu acredito que deu um boom na questão de alimentos. Quantas empresas de alimentos surgiram? Verdade. Né? Quantos deixaram de ter aquele negócio secundário para se tornar o empreendimento principal da família? Quantos aconteceram dessa maneira? Então, como que você vai fazer? Eu gosto muito de exemplos, tá? Eu acho que materializa aquilo para o nosso ouvinte, né? Então, a situação daquela senhora que fazia aqueles bolos deliciosos, né? Ou aqueles brigadeiros deliciosos. Como é que chama? Né? Como é que eu vou identificar lá no iFood ou no Uber Eats? Eu vou chamar simplesmente de brigadeiro? Simplesmente de bolo? Não, tem que ter algo mais... Exatamente. Que marque. Que marque. Legal. Como que ela vai diferenciar do bolo da rua X ou do bolo da rua Y? Não, ela vai ter um nome. E este nome no qual ela vai identificar os seus produtos, os serviços, vai ser a sua marca. Muitas vezes as pessoas acreditam que marca só serve para grandes corporações e que realmente é uma forma equivocada. Ótima observação. Todos nós temos uma marca desde que nós queremos mostrar aquele produto ou serviço. Eu atendo o telefone com aquele nome, eu coloco em um folder, em um cartão de visita, eu tenho um site, eu tenho um perfil de rede social, eu tenho uma marca. Então, não é algo que eu quero ter ou não ter. É algo consequencial da minha vida empreendedora ou empresarial. Que te identifique. Exatamente. Inclusive, é interessante mencionar que mesmo aqueles, eu fiz um vídeo recente referente a isso, mesmo aqueles que se identificam pelo seu nome civil, aqueles que se identificam, existem alguns segmentos de atuação que é muito comum você se identificar pelo nome civil. Alguns gastronomistas, alguns advogados, alguns os influencers utilizam o seu nome civil. O próprio nome. Mas ele vai deixar de fazer parte do assentamento civil
para ser identificador de um produto ou um serviço. Então, ele também vai ser uma marca. Entendi. Então, nós temos alguns clientes... É mesmo, existe essa possibilidade também. Sim, que ele deixou de ser somente um nome civil para se transformar em marca. E aí vira um patrimônio. E aí aquela empresa, aquela corporação, ela tem um empreendimento em busca daquela marca. Legal. Então, isso cria-se um valor. E esse valor é o que é reconhecido no mercado. Que mais? Outros benefícios que você citaria importantíssimos? Esse que você falou é real. Sim. Porque a gente fala muito, é igual a palha de aço, né? Palha de aço é um produto, mas o pessoal leva muito o nome. E não fala palha de aço, fala uma marca. Sim. Porque fixou aquela marca, então ela fortaleceu no nome, identificando aquele tipo de produto. Mas aí eu vou aproveitar teu gancho. Então, posso aproveitar? Claro, manda então, ver aí, melhor Qual ainda. é a diferença de marca e de patente? Que é muito comum. Já a gente vai falar de patente também. Isso, mas é muito comum utilizar-se uma terminologia que eu quero patentear a minha marca. E aí eu já olho para você como ouvinte e já esclareço. Marca é o identificador do seu produto ou do serviço. A patente é o produto, é a materialização daquela possível inovação ou melhoramento que você venha colocar no mercado. Então, por exemplo, vou tratar de um mouse. Pensem no mouse, que é aquilo que nós estamos habituados todo dia. A tecnologia existente dentro do mouse pode ser um software. O design envolvido no mouse, que você olha para uma Microsoft, olha para uma Logitech, né, que diferentes, é um desenho industrial. E o mouse, quando não existia, ele foi uma patente de invenção. Então, quantas coisas estão compreendidas em cima de um único produto? E isso não tem nada a ver com a marca. E é uma propriedade industrial. Muito boa observação. Então, quer dizer, eu costumo dizer que a propriedade industrial, ela permeia, ela está em tudo que nós vemos diariamente, só que nós não temos a sensibilidade de percepção. Tá? Eu tenho certeza que o pessoal vai começar a perceber. Exatamente, olhar com outros olhos. Sim, sim. Já vai notar esses detalhes. Inclusive, nós somos chamados em algumas empresas para prestar assessoria com as áreas de desenvolvimento. Porque é muito comum que nesse desenvolvimento dessa indústria são fabricados ou inovados algumas situações e deixa-se passar a possibilidade de requerer uma exclusividade para a empresa de determinadas coisas. Legal. Porque é tão corriqueiro, o que eles querem é produzir e ter uma rentabilidade em cima da produção que não é apercebido quantas inovações fazem parte do negócio e que eles poderiam requerer para si. O que acontece é que uma vez colocado no mercado, e aí que eu estou entrando um pouquinho na seara de patente... Não tem problema, tá? Depois a gente fala mais. Que uma vez colocado no mercado, eu não consigo, depois de um determinado tempo, requerer como exclusivo algo que já está, que nós chamamos no estado da técnica, que é quando já está no mercado algo, porque eu perco essa situação de novidade e originalidade. Pessoas que estão nos ouvindo, por favor, antes de colocar no mercado, requeiram a patente. Porque depois você pode... importante. Exatamente, você pode ser prejudicado e sofrer aí, perder a exclusividade e que o seu concorrente vai fazer exatamente igual e você não vai poder reivindicar. Então é muito importante essa percepção e ter uma assessoria jurídica ali. Eu estou lançando isso, eu posso requerer exclusividade? Não, não posso, então tá bom. Eu posso requerer exclusividade? Pode. Ah, então eu vou por aqui primeiro para depois voltar para cá. Então essa assessoria aqui, ela vai te dar o norte do caminho no qual é melhor você seguir. Então eu já pego o teu gancho da assessoria e já entro, porque não é tão complicado fazer um registro. A pessoa pode ir direto, né? Pode. No INPI. INPI, a gente vai entender o que é isso. Sim. Eu vou pegar esse gancho. Mas existe um detalhe que é muito importante, é essa assessoria, é o conhecimento que você precisa ter. Além do tempo que você tem que disponibilizar, às vezes você está na correria, não dá para fazer. Então por que contratar uma empresa que tem essa expertise nessa área? Esse é um ponto importante, porque às vezes a pessoa pode entrar para fazer alguma e de repente já tem algum nome, já com o nome que ele quis. Não acontece isso também? Muito. Explica pra gente um pouquinho dentro desse contexto e em relação, para quem não sabe, o que é INPI, Vanessa? Vamos lá. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É a única autarquia competente para lhe conceder o direito de uma marca. Ele vai analisar se aquilo que você está requerendo realmente você pode ser proprietário, para justamente não ferir direitos alheios.
Então hoje, como um exemplo, né, toma essa liberdade, se eu requerer a marca Coca-Cola, eu vou conseguir um protocolo. Tá. Hoje, né, vou requerer, vai ter a data, a hora desse processo. Mas independente de ser do mesmo segmento, por exemplo, Sim. também é refrigerante ou não é refrigerante? Como funciona nesse caso? Então, mas hoje, se eu requerer, eu vou ter um protocolo, conforme a Vanessa, vamos pensar dessa forma, requereu Coca-Cola, no ramo de bebidas. Perfeito. Tá? Só que, como o processo administrativo ele demora aproximadamente de 10 a 12 meses para ser analisado, então eu dou entrada no requerimento, eu tenho uma expectativa de direitos e ele vai passar por um trâmite administrativo para saber se aquilo que eu estou requerendo, lembrando que eu estou requerendo Coca-Cola, não está ferindo o direito de um outro titular que já tem esse direito de marca. Que aí é onde a Coca-Cola entra aqui falando, não, a Vanessa não pode ter, porque essa titularidade pertence à Coca-Cola. E onde esse processo, existe uma probabilidade de 150% de ser indeferido. Aí já não tem jeito. Não tem jeito, exatamente. Por isso que aí as buscas, e o que são buscas? Isso é legal, esse detalhe. As buscas que é muito importante ser feito, e eu recomendo sempre, e todo mundo que tem acesso às nossas corporações, vamos dizer, são feitas as buscas antecipadamente ao requerimento de marca. Por quê? A busca é uma análise do banco de dados do órgão INPI naquele segmento de atividade, verificando se aquilo que você está pretendendo requerer já não tem um registro concedido e que aquele seu investimento de tempo e financeiro não vai deixar de acontecer, ele vai ser prejudicado por já ter um anterior. Existem casos de constar no banco de dados anterior, mas nós termos medidas jurídicas e administrativas para que aquele que está nos procurando possa ter aquele direito. Mas existem casos que realmente eu sugiro alteração da marca. Por quê? Porque precluiu o direito de ser reivindicado alguma coisa, perdeu-se esse direito. E você imagina você indo direto para fazer tudo isso, só para depois de todo esse tempo descobrir que não pode. Exatamente. Então tá aí um ponto importante para se contratar uma empresa que saiba de tudo isso, né? E o que é interessante também é que essa análise, essa percepção toda, eu costumo dizer, e eu falo muito isso, requerer marca é muito fácil. Inclusive, aqui vem uma situação ao INPI, que nós somos advogados, nós somos agentes da propriedade industrial, eu sou da época que eu fiz prova, isso não quer que nós continuamos com 25 anos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu também acho que, claro, né, continuamos plenos, jovem, com essa cutis maravilhosa. Sensacional, sempre. E eu fiz a prova do agente, só que atualmente não é mais necessário você ter cadastro para requerer, qualquer um pode. E aí eu faço uma pergunta para quem nos ouve. O porquê que eu tenho que lhe contratar e não fazer sozinho o que você faz? Boa, olha a dica. Porque será que com certeza você sabe fazer melhor do que você faz do que eu? Por isso que nós prestamos serviço. Cada um na sua área. Exatamente. Então onde vem a situação do caminho das pedras, muito que é o barato que sai caro? Que acontece muito. Né? Muito. Então, quando eu requeiro uma marca, eu não vou analisar somente a questão documental. Eu vou requerer seu ramo de atividade, a marca é requerida por ramo. Não é porque eu requeiro uma marca que eu vou estar protegido em todos os segmentos. Eu tenho uma legislação a ser seguida, características e especificidades para serem seguidas, justamente para lhe conceder uma propriedade e não um documento de protocolo. Eu não quero lhe dar um papel. Eu quero lhe dar uma propriedade que você vai licenciar, que você vai franquear, que você vai comercializar. E com isso é o valor embutido em tudo isso. Eu não vou me preocupar com absolutamente nada. Não. E vou ter a certeza que aquilo vai correr da melhor forma possível. Tanto é que se tem algum problema, logo de início vocês já conseguem detectar que é essa pesquisa. A pesquisa anterior. Mas depois do requerimento é feita toda uma assessoria de acompanhamento que nós chamamos de gestão, que é para verificar não só os prazos administrativos, mas que terceiros possam vir a requerer marcas similares ou idênticas ao longo do processo. E aí vocês continuam, então, ali ligado diretamente, cuidando dessa parte também. Até você perder o interesse pela marca ou passar para um outro titular, que aí ele tenha um departamento. O cliente, quando me pergunta até que momento que eu preciso ter a sua assessoria,
eu costumo responder. Ou até você criar um departamento, que eu quero que você expanda tanto que você tenha um departamento interno, boa. Tá? Tomando conta disso. Tá. Ou até você perder o interesse pela marca. O que eu não recomendo é que nenhuma das duas situações aconteçam. Ficar ao vento, existe um prejuízo absurdo para que você possa colocar todo o seu negócio por água abaixo. E olha, é um ponto importantíssimo isso. E as pessoas não têm essa visão, essa ideia Exatamente. Do problema que pode ser, né? Sabe o que já aconteceu comigo? Um cliente meu estava comprando um negócio. Um determinado negócio. E ele falou, Vanessa, você pode por gentileza verificar se essa marca que eu estou comprando, junto com todo o know-how envolvido nisso, ele tem proteção, como é que tá a marca dele? Eu falei assim, posso verificar. Fiz uma análise jurídica, um parecer jurídico para ele, entreguei. Quando ele leu, ele falou, Vanessa, eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Eu estou para depositar para ele um valor, era um valor bastante considerável, e você está me falando que a marca dele está arquivada? Eu falei, está arquivada. Ele falou, mas por que está arquivada? Porque teve um determinado prazo que ele não cumpriu, dando assim direito a outro qualquer terceiro requerer a mesma marca. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, você está comprando o que dele? A marca. Eu falei, então eu falo para você que você está jogando dinheiro fora. Ele perde esse direito de ninguém ter esse nome porque não está ativo. Exatamente. É isso? Olha aí que ponto importante, então. Exatamente. Então, quer dizer, todo aquele negócio daquele cliente, ele poderia economizar, fazer sozinho, ele poderia sim agregar valor ao know-how que estava sendo também licenciado naquele momento, também cedido naquele momento, mas o nome é um patrimônio que você pode investir de forma apartada do seu negócio. Você não, quando eu compro um negócio, eu compro o negócio e eu compro uma marca. São propriedades distintas, porque eu posso comprar só a marca e não comprar o negócio. Eles não estão conjuntamente. Então, o que acontece? Aquele valor que ele estava apontando para a marca, ele poderia economizar. Porque, na verdade, nem aquele que estava vendendo era o titular, porque ele tinha perdido o direito. Olha isso. Então, quer dizer, essa assessoria, essa visão que vem aqui de encontro com a Montanhesa Albuquerque, e aí eu aproveito... Que é essa parte exatamente, jurídica, né, da assessoria. Esse know-how que nós temos de olhar, eu costumo dizer, olhar para fora da caixa, né? Muito bom. O cliente nos contrata para algo e você olha muito além do algo. Por quê? Porque essa segurança de nós falarmos o que o cliente nem pensou e onde nós vamos alertar, nós vamos mostrar para ele que talvez poderia ser feito um pouco melhor, ou ele tem que também olhar para outras coisas, é uma das nossas especialidades, que é justamente isso. Eu poderia simplesmente falar para ele, olha, você não está comprando, a marca está arquivada e acabou por ali. Não, olha, então, compre somente isso, economize naquilo, veja se tem uma outra situação. Mas pagar ali sem ter necessidade. Sim, exatamente isso. E é onde vem de encontro toda essa situação. Tá aí, uma super dica. A Vanessa também dá consultoria, olha isso, tá vendo? Gente, e eu falo que é o que eu acho que eu mais gosto de fazer. Muito bom. Gente, seguimos ao vivo num bate-papo bem legal, 15 horas, 43 minutinhos, conhecendo um pouco mais do trabalho, da história da Vanessa Albuquerque, uma das sócias, diretoras, advogada, não só da Conisul Marcas e Patentes, mas também da Montanhesa Albuquerque Advogados, que atua com essa parte, né, jurídica, toda a assessoria. E a gente está conhecendo um pouquinho desse trabalho mais a fundo. Se você quiser participar com a gente, entra no nosso chat, manda o seu alô, sua dúvida, dá um boa tarde, que eu tenho certeza que não só eu, mas a Vanessa também vai gostar. Assim como a Ana Cláudia. Ana Cláudia está aqui com a gente também, dando um boa tarde para você, Ana. Um prazer trabalhar na Conisul Marcas e Patentes, faz parte da sua equipe aí, da sua família. As meninas em peso, hein? Renata Pereira também, linda, feliz em fazer parte dessa equipe. Propriedade industrial é super importante. O Fernando Silva também dando um boa tarde. Sensacional a explicação, muita gente não sabe a importância da marca. E se você quiser participar com a gente também, manda um alô aqui através do nosso chat, que a gente vai lendo e assim a Vanessa vai podendo ajudar aí nas suas explicações. Vamos continuar, Vanessa? Você quer beber uma aguinha? Pode beber uma aguinha. Você deixa? Já tá dando uma aula aqui. O café por minha conta. Total liberdade. Beba sua aguinha, porque a gente vai entrar com mais bate-papo, com mais dúvidas. Aliás, eu queria já aproveitar esse gancho falando de dúvidas. Quais seriam as dúvidas mais comuns ou que você observa bastante em relação aos clientes, ainda direcionado ao registro de marca? Antes da gente pular para a patente, tá? Tá.
A parte da marca, eles sempre nos questionam, a maioria deles, se a marca ela pode ser protegida com o elemento visual, se ela é requerida por ramo de atividade, e sim, o processo do requerimento do órgão NPI lhe dá a oportunidade da marca ser requerida junto com o logotipo. Tá? Talvez o profissional de criação de marca fala, não é logotipo, é elemento visual, mas aqui eu me atenho somente na terminologia jurídica. De novo, então. Não, só às vezes. O pessoal comenta aí. É o pessoal de criação, o pessoal que trabalha com naming, né? O pessoal que trabalha. Não é logotipo que fala, é só elemento visual. Assim, então já peço perdão que eu me atenho à tecnicidade jurídica, muito tá bom? Muito o importante é nós sermos, o cliente nos entender. Então, a taxa federal recolhida, ela pode já dar, você já pode requerer o direito da marca com o elemento visual. Legal. O que é importante mencionar é que a marca, ela tem que ser usada da maneira em que é requerida. Então, às vezes, você pede assim, um nome e um personagem, um exemplo. Aí o cliente fala assim pra gente, mas eu posso usar o personagem em alguns momentos e o nome em outros momentos? Eu falo assim, pode, desde que você requeira 2 registros. Porque senão você descaracteriza aquele... É um combo. E o combo tem que ser requerido e registrado da maneira que vai ser usado. Então, se você vai utilizar o seu personagem, o seu ícone de forma apartada daquele nome, requeira 2 registros. Muito bom. Por quê? E aí tem tudo tem um porquê, né? No Sempre, direito tem um porquê. Ou depende, né? O depende é... O que é pior? O porquê ou depende? Eu não sei. Imagina. Ainda. Eu não sei ainda. Mas existe um momento do processo, quando ele já é registro, que o terceiro... Quem é o terceiro? É o seu concorrente, é o interessado que você perca o seu direito de marca, que o seu registro pode ser extinto pelo não uso, pela falta de retribuição, existem alguns requisitos aqui. Se você não utilizar a marca da maneira em que você requereu com o seu processo se extingue-se, você perde o direito. Às vezes, quando... Que é o que você comentou ali. Exatamente, exatamente. Não, aquele direito foi que ele não pagou a taxa, então foi arquivado. Exatamente. Entendi. Isso também conta. Conta também. Esse direito que eu estou comentando é o fato que eu estou com o meu processo todo em ordem, todo retribuído, mas eu não estou sendo fiel à utilização da maneira em que eu pedi. Entendi. Eu mudei o logotipo. Tá seguindo aquela regrinha lá. Exatamente. Eu modernizei o meu logotipo. É muito comum as empresas, depois de 5 anos, 10 anos, modernizar. Até porque a gente vive de modernização, evolução. Tem que inovar. Tem que inovar, isso exatamente. Aí. Mas quando eu modernizo e eu não requeiro uma modernização, você vai continuar com aqueles primórdios da sua marca e aquele seu concorrente vai pedir a extinção daquele seu processo. Olha isso. Então, pode ser que você venha a ser prejudicado e você vai ficar vulnerável no mercado. Sim. Então, toda nova modernização precisa ser requerido como marca. Isso é muito comum de dúvidas, por exemplo, de deixar passar. Exatamente. Outra dúvida é aquela que eu comentei da assessoria. O porquê ter assessoria após a concessão da marca? Tá? Eu já tenho a concessão, no Brasil utiliza-se aquele Rzinho de registrado, a marca. Entendi. Sabe? Sei. Nos Estados Unidos usa o TM, que é o Trademark. Também já vi. Então, já está entendendo. Quando você vê, já vai saber o que é. Exatamente. E aí, porque eu já tenho a concessão, eu já tenho o certificado, por que eu tenho que ter assessoria? Porque existem prazos que podem ser requeridos para cumprimento após a concessão. Se você não tomar conta, o INPI não manda um telegrama para sua casa. Não vai ser notificado. Não manda um e-mail para sua caixa de e-mail. Não adianta ficar esperando, Vanessa. Não adianta. Não adianta, o INPI não vai levantar uma bandeirinha branca e falar assim, olha, atente-se, isso não vai acontecer. E você pode incorrer em uma perca de prazo e perca de direito. Não existe desarquivamento de processo no NPI. Você tem que começar tudo de novo. Nossa, olha a dor de cabeça. Exatamente. Então, quer dizer, para as grandes corporações e pequenas, e pessoal, a assessoria ela é muito acessível. Não tem por que você deixar de ter. Somente se você quiser negligenciar com o seu negócio. Só que eu acredito que você não levanta cedo todos os dias para que você negligencie. Pelo contrário, você quer fortalecer. Então, tome conta das suas marcas, por favor. Tá vendo aí? Ótima observação. A Camila já comentou aqui, ó, hashtag assessoria além do óbvio. Ela até sabe.
A Rosângela também, a Rosângela Maria está participando com a gente, obrigado pelo carinho, pela participação, e ela fez aqui um comentário, mesmo com o registro na junta comercial, é necessário registrar a marca? Muito bem observada, doutora Rosângela Almeida. Tá aí, fazendo a observação. Também é doutora. Muito bem, exatamente. O que é interessante mencionar é que quando uma empresa ela é constituída, e aqui o arquivamento dos atos constitutivos, eles são realizados nas juntas comerciais de cada estado. E é interessante mencionar para você que está ouvindo, para que você vá nos ver futuramente, é que as juntas comerciais, elas não interligam os dados. Então, eu posso abrir uma Conesul aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro eu posso ter uma outra Conesul. Do mesmo segmento. Exatamente, que isso é uma falha que nós já tentamos brigar algumas vezes, mas continuamos ali firmes e fortes. E aí, quem que vai ter o direito de utilização daquele nome, sendo que tem mais de uma empresa? Quem requerer o direito da marca. Então, se você não requerer o direito da sua marca no órgão NPI, não adianta. Inclusive, devido à sua anterioridade de uso, você vai poder impedir outros nomes empresariais sendo constituídos em outras juntas comerciais. Olha. E ali já não passa então mais. Não é que não passa. O direito de zelar é de quem tem o patrimônio. Não é o órgão ou a junta comercial que vai impedir. Não seria uma obrigação deles. Não. Olha isso. Não é a junta que impede várias Coca-Colas de serem constituídas. É a Coca-Cola que tem um departamento que fiscaliza e assessora essa gestão para poder impedir terceiros de utilizar nome empresariais Coca-Cola Limitada. Perfeito. Tá. E assim cuida para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de problema. Até porque a dor de cabeça você vai perceber quando você encontrar com aquele terceiro comercialmente no mercado, porque ele vai oferecer o mesmo serviço que você. Então, esse oferecer o mesmo serviço vai gerar uma concorrência desleal e até possivelmente um parasitismo comercial, porque dependendo da sua fama, ele vai querer se aproveitar da sua fama para vender o produto dele. E isso é crime, isso não pode acontecer. Por isso que nós estamos aqui para dar a segurança para que isso diminua e possivelmente não aconteça. Ótima observação. A Rosângela vem em seguida e ela comenta como o nome da minha empresa é o meu sobrenome e eu posso usar sem preocupação? Que vem de encontro com aquilo que nós comentamos anteriormente, que o nome civil ele pode ser utilizado, mas ele vai ter que passar por toda a situação de averiguação se aquele nome dentro daquele segmento já não está registrado. E quando você encontra, eu vou dar o meu exemplo, se eu encontro Vanessa Albuquerque no segmento de jurídico de advogados, tá? Dentro do órgão NPI, para que eu continue utilizando o meu nome civil, eu vou ter que acrescer parte do outro nome civil que eu tenho. Geralmente a maioria das pessoas tem 3, né? Nomes cíveis, que vem o primeiro nome, o nome da mãe e o nome do pai. Tá. E aí acresce o nome do marido, acresce, aí né? Já vai ficar nome de rei, nome de rainha e príncipe. Então, assim, eu posso usar meu nome civil? Posso, mas eu não posso me confundir com outro que já tenha registro. Para não me confundir, eu tenho que ter um diferencial. E esse diferencial é o acréscimo da outra parte do nome civil. Muito bom. Acrescentar algo a mais na marca antes da gente já ir para a patente? É um mundo, né? O que muita coisa. Falar. E o tempo é tão curto, né? Tem que fazer uns 3, 4 podcasts aí. Eu acho que a gente podia ficar aqui mais ou menos às 9. Combinado, vamos lá. Vamos bate-papo. Eu gostaria de acrescer que perfil de rede social não garante proteção de marca. Perfil de rede social não garante proteção de marca. Hoje em dia, as pessoas, a forma mais fácil de você se comunicar no mercado é você ter o nickname, ter o registro lá do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do Twitter, enfim. Não é porque você tem esse perfil, que aquela rede social aceitou aquele nome, que você não tem que se preocupar em requerer o registro daquela marca na única autarquia competente, que é o INPI. Então já se atente a isso. Exatamente. E é muito comum essa dúvida. Não, eu já tenho esse registro no Instagram, ninguém pode ter o mesmo nome que eu. Não é assim. Não é assim que funciona. O Instagram não é uma autarquia competente para lhe conferir uma propriedade. Olha isso. Ele é meramente uma rede social.
Porque ele está preocupado com a publicidade dele. E nós aqui estamos com marionetes e deixa esse assunto para um outro podcast. Né? Então, é interessante mencionar isso, que as pessoas, elas acreditam que o negócio delas está ali e ninguém mais vai poder ter um nome comum. E não é bem assim. E não é bem assim. Como o registro de domínio, que é aquela URL, que é o www.com.br. O domínio não te garante registro de marca. Você precisa ir no INPI. Que seria aquele endereço corporativo, de e-mail? O domínio, exatamente, né? Exatamente. Também não garante. Você vai lá no registro.br, quando você vai registrar o .com.br, registra um domínio, se ele estiver livre, você registra. Ele não pergunta quem você é, se você tem segmento. Entendi. E tudo bem se você conseguir registrar, mas pode ser que já tenha uma marca registrada naquele segmento e que você vai ser obrigado depois a transferir aquele domínio para o real titular. Então, tem algumas falsas formas de ser comunicativos no mercado, que rede social nada mais é do que uma forma de comunicação. Né? Antigamente... Mas não compete aos nossos 27 anos. De maneira alguma. De maneira alguma. Eu falo que a URL, que é o domínio, nada mais é do que uma Veja, que é uma forma de publicidade e propaganda. Né? Então, é um jornal, que é nada mais um meio de comunicação, como as redes sociais também. Nós só alocamos isso para o meio digital. Então, isso é a marca que está sendo divulgada. E essa marca precisa ser requerida no INPI e não a outro lugar. Antes da gente pular para patentes, a Renata, só para complementar, eu já utilizo a marca, mas não utilizo o registro. Se eu já utilizo a marca, mas não utilizo o registro, ela pergunta. Mas qual o registro, Renata? Me ajuda a compreender. Complemente, então, para ajudar. Exatamente, porque se eu utilizo uma marca, mas eu não tenho o registro, corra. Boa. Porque pode ser que você não possa vir a requerer o registro, tendo em vista que possa ter um anterior. E tomara que dê certo para você vir a ter a propriedade no órgão INPI. Senão todo o seu negócio pode ser remanejado e remodulado por ter que atuar com uma nova marca. Muito bom. A Rosângela já faz uma observação aqui, eu quero vender tapetes. Eu posso dar o nome da rainha dos tapetes? Posso registrar? Porque já tem, né? Então, aí eu costumo dizer que não existe marcas óbvias para mim. Eu preciso ir ao banco de dados do INPI analisar. E eu vou analisar. Muito bom. Se já tiver uma rainha dos tapetes, não vai poder. Agora, se não tiver, a única coisa que eu vou lhe assessorar, Rosângela, é que tapetes é de uso comum no ramo de tapetes. Então, quer dizer que vai ter outras pessoas utilizando a terminologia tapetes no ramo de tapetes. Perfeito. Agora, tapetes no segmento de sapato não é uma marca de uso comum, porque tapetes não tem nada a ver com sapatos. Então, não é porque uma palavra é dicionarizada que ela é de uso comum. A palavra tem que ser analisada de acordo com o segmento pretendido. Né? Perfeito. Então, por exemplo, Gol, vamos pegar, eu gosto muito do exemplo da Gol Linhas Aéreas, né? Gol, mas é uma terminologia, o telefone tá tocando. Já quer pedir autógrafo virtualmente. Não tem jeito, o pessoal já pede. Eu quero aproveitar o ganchinho e falar para vocês, se quiser participar com a gente, manda aí o seu alô, a sua dúvida. A gente está batendo um papo com a Vanessa Albuquerque, sócia advogada da Conisul Marcas e Patentes. E você pode participar com a gente ao vivo, 15 horas 58 minutinhos, quase 16 horas já. Eu falei para a Vanessa que a hora voa e o pessoal já está participando. E eu queria até aproveitar, o Eduardo fez aqui uma observação legal, vou ler aqui. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. Boa tarde, excelente explicação sobre as diversas peculiaridades desse tema. Parabéns, parabenizando aqui a Vanessa, o Eduardo Penido. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. Doutor Eduardo também faz parte da nossa equipe, é claro, você vê. Pessoal chique que participa com a gente, que manda, é tudo doutor aqui, participando com a gente. Doutor Eduardo também faz parte da nossa equipe. Legal. E super assessorando nossos clientes, também como a doutora Rosângela também. Todo mundo ali ligadinho no podcast executivo. A gente vai ter que pular para patentes, queria que você falasse um pouquinho de propriedade industrial. A hora tá explodindo. Você vai ter que ser sucinta, objetiva, clara. Olha a responsabilidade, Vanessa. Depois falam que eu falo rápido, mas ele tá mandando eu falar rápido. Vamos lá. A patente. Quais são as principais dúvidas de patente? Tudo que eu tenho de ideia, será que eu posso proteger? Não.
E depende também. Por que depende? Porque eu preciso que a sua ideia esteja compreendida nas características que a lei da propriedade industrial permite que ela seja protegida. Então, eu tenho que ter uma característica de novidade, de originalidade, e tem que ter escala industrial. Porque se não houver a escala industrial nessa produção, eu não consigo que caia nos requisitos. Uma coisa bem interessante de patente é que existem as ordens da prioridade de análise, então se for correlato à saúde, se for acima de 60 anos eu consigo uma antecipação nessa análise, sim, é interessante, mas muitas pessoas acreditam que nós somos bem precários. Nós, quando eu falo nós brasileiros, somos precários com relação às nossas legislações. Isso é um equívoco dentro da propriedade industrial. Nós temos uma lei muito boa e, inclusive, nós temos tratados internacionais que fazemos parte. Quando a patente é requerida em determinado momento, é analisada em 146 países aproximadamente para verificar se tem alguma similaridade com patente requerida, para justamente não ferir direitos de outras pessoas que já tenham produtos similares ou idênticos. Então, a nossa análise de patente no Brasil, ela é muito robusta e parabéns à equipe técnica do INPI que vem se aprimorando, vem se aperfeiçoando justamente para gerar uma boa análise, que é realmente um trabalho bem árduo, tá? E que eles estão trabalhando sempre com excelência nessa evolução. A patente, ela é separada, tem uma diferenciação, que ela pode ser requerida como patente de invenção, que é algo totalmente inovador. Patente de invenção. Tá. Ou melhoramento para algo existente no mercado, que nós chamamos de patente modelo de utilidade. Tá? Vamos explicar um pouquinho. Eu gosto do exemplo do fogão. Tá, o fogão. Vamos lá. Eu gosto de cozinhar também, mas eu gosto do exemplo do fogão. Vamos lá. Na época dos nossos avós, talvez o fogão foi um invento. O fogão, não existia o fogão. Tá. Era o a lenha mesmo. Verdade, era o forno. É o forno, exatamente. Quem criou o fogão foi uma patente de invenção. E aí passou-se o tempo. Quando criaram o acendimento automático do fogão, aquela pecinha que melhorou um produto já existente do mercado é um modelo de utilidade. É um melhoramento para algo já existente no mercado. Que já tinha. Olha isso. Então, quer dizer, teve-se a oportunidade de requerer uma invenção do produto fogão. Tá. E o melhoramento daquele produto é um outro tipo de patente, que é o melhoramento de utilidade. E como que complementa uma... Na verdade... Pode unir, não tem problema nenhum. Mesmo sendo de inventores diferentes. Aí eu inventei o fogão, eu inventei o acendedor automático. Então, mas tudo é requerido nos seus tempos corretos, né? Então você já, quando a pessoa teve aquela ideia de se criar alguma coisa na sua recomendação como uma expert aí nesse assunto, já tem que correr. Qual é o momento certo de dar entrada nisso para não perder mais tempo ainda? Eu recomendo a primeira situação. Faça uma reunião com uma assessoria jurídica especializada em propriedade industrial, para verificar se aquilo que você mentaliza pode ser requerido, para que você não invista tempo e dinheiro em algo que não vai lhe dar frutos. Então, e após essa análise, e havendo os requisitos da legislação, você possa vir a requerer essa proteção com o protocolo do pedido. Você vai ter uma expectativa de direito, você já pode começar a comercializar. Só coloquem no mercado patente que já tenham o protocolo, não coloquem antes. É o tal do jeitinho brasileiro, deixa eu ver se dá certo para depois proteger. Na patente não pode. Não tem isso. Não tem isso, não tem isso, senão você perde realmente o direito, tá? E posterior a toda essa análise, e aí começa-se a contar esse tempo aí de vigência da propriedade, no caso, da patente de invenção, o modelo de utilidade, mas você pode atuar mercadologicamente com ela. Você não precisa aguardar os 7 a 9 anos de concessão para começar o uso. Porque você pode utilizar. Pode utilizar. Entendi, legal. Tá? Então isso é bastante interessante. Onde você pode fazer a licença da patente, você pode já começar a ganhar royalties em cima daquela patente. Né? Tudo depende de o quão inovador aquilo é para o mercado, que aí você vai ser bem visto e até, quem sabe, aí ter um investidor que possa apostar no negócio juntamente com você. Muito bom. Rosângela chegou de novo, dando um alô, e ela pergunta se ela pode patentear uma ideia. Depende da ideia. Tá. Ideias somente por ideias não podem ser registráveis, tá? Não pode estar aqui, né? Tem que
Não, eu preciso da materialização da ideia. E eu preciso saber como que a ideia funciona. Onde eu encaixo com o quê? Onde as coisas, como que vai ter o funcionamento daquela ideia. Porque é isso que é o requisito e isso que vai constar no relatório de patente. Perfeito. Eu não posso demonstrar por meio de um relatório para o técnico de patente, olha, eu tive uma ideia que o carro voa. Mas como que o carro vai voar? Ele vai precisar de um motor assim, Sim. Ele vai precisar de uma altura assim, ele vai precisar num motor de uma tal robustez, ele só vai poder compreender tal peso, ele só vai poder... É o como fazer que é protegido. Entendi. E não a ideia que o carro voa. Muito bom. Senão eu me remeta... Lembra do desenho dos Simpsons? Que os carros voavam? Sim. E agora que vem os drones? Olha quanto tempo demorou para a materialização da ideia. Olha que interessante. Né? Então, e ver que tudo é propriedade industrial. Entendeu? Ótima observação. Que mais? Patentes. O que você gostaria de enfatizar antes de a gente passar para direito autoral? As patentes também é o INPI competente para requerer. E o INPI? Aqui tem até uma pergunta, não sei se foi da Renata, porque você comentou que a junta ela não avisa nada. Quando você não... Mas o INPI, ele comunica? Sim. Ah, então tem uma diferença. Sim. Aí, Renata, você que comentou aqui, ó, em relação ao INPI, se ele entra em contato com o dono da marca. Na verdade, como diário oficial no direito dos processos judiciais, tá, saem as publicações. Perfeito. São publicados, tá? Até pelo ato da publicidade daquilo que está acontecendo. Entendi. No INPI, ele é publicado numa revista da propriedade industrial, muito que bom. Vulgarmente nós chamamos de RPI, que é a revista da propriedade industrial. Então, esta publicação é o ato de tornar público o que está acontecendo com o seu processo. Muito bom. Todas as publicações têm um prazo administrativo para ser cumprido, tá. Só que é uma comunicação formal, que mesmo assim não é um telegrama para casa do titular, sim. E ele precisa daquela assessoria para tomar ciência, sim, do que está acontecendo. Senão preclui o prazo dele. Muito exatamente. Bom. Algo a complementar em patente? Na verdade, a patente é interessante mencionar que dentro do INPI tem uma especificidade muito grande. Então, eu tenho assim técnicos de mecânica, técnicos químicos, técnicos farmacêuticos. São vários tipos. São vários tipos. Pense-se que, assim, recentemente nós falamos de uma possível alteração na legislação, salvo engano, no artigo 40 da lei, falando dos prazos das patentes. Então, a patente aí, por exemplo, patente do Viagra, vamos pensar dessa forma. Uma patente farmacêutica. Então, eu não tenho como colocar um técnico que mexe com mecatrônica, analisar uma patente farmacêutica. Então, eu tenho que ter um especialista naquilo, na área, para saber Perfeito. Se ele tem realmente uma inovação. E justamente aí vem uma curiosidade. Por que os produtos são genéricos? Por que os medicamentos são genéricos? Porque passou o prazo do tempo da patente. Aquele laboratório farmacêutico deixou de ter aquele tempo, daquela exclusividade, e aquela composição passou a ser genérica. Por isso que tem tantas pessoas fazendo alguns produtos com produtos genéricos, alguns produtos farmacêuticos. Entendi. Olha só. Entendeu? Então, isso é patente. Muito isso bom. É propriedade industrial, está no nosso dia a dia a todo momento. Olha, e você nem sabia disso. Olha a dica, hein? Que mais? Direito autoral, o que você gostaria de ressaltar com mais ênfase dentro da propriedade industrial, ou seja, da parte da Montanhas Albuquerque Advogados, que é a parte de assessoria? O que você gostaria de dar mais ênfase? Na verdade, o direito autoral tem algumas situações. Eu tenho uma música que pode ser protegida, eu tenho uma composição que é diferente, né? Eu tenho a letra da música e eu tenho a sonoridade, vamos dizer. São direitos autorais distintos. Eu tenho um livro, eu tenho uma metodologia que pode ser protegido. E uma situação interessante é que, por exemplo, um personagem, e o direito autoral leva-se em conta o espírito criador da pessoa. Eu vou desenhar uma árvore e você vai desenhar uma outra árvore. A sua ótica de uma árvore é diferente da minha ótica. Você vai ter um direito autoral de uma árvore e eu vou ter outro direito autoral de uma árvore. É isso que é levado em conta no espírito criador do direito autoral. Entendi, tá? Muito bom. Interessante dizer. E vou dar um exemplo de materializar. O personagem Mickey do Walt Disney, ele foi requerido antigamente como um direito autoral, e somente como um direito autoral. Mas a validade do direito autoral são de 70 anos após a morte do autor. Então o Walt Disney,
Passados 70 anos de falecimento, a corporação Walt Disney falou, meu Deus, o desenho do Mickey vai cair em domínio público e nós vamos perder os royalties do Mickey. Vocês imaginam o Walt Disney perder os royalties de um Mickey? O desespero. O desespero. Então protegeu-se o Mickey também como marca, porque a marca não cai em domínio público. Olha isso. Desde que ela seja o que é uma assessoria, o que, né, é saber como funciona. Exatamente. Isso que nós fazemos para os nossos clientes. Bom. É a percepção do negócio dele, do que ele precisa daquilo dentro compreendido da empresa e assessorar por onde tem que permear o negócio dele. Então foi requerido como marca, porque a cada 10 anos a marca prorrogada, você não perde este direito de marca, e justamente para ter uma proteção de um dos maiores patrimônios do Walt Disney, que é o Mickey, e não deixar cair em domínio público. Que ótima observação, o ponto que você deu de análise foi fantástico. Sim. Muito legal. Ó, a Rosângela está com a gente aqui, ela é absolutamente esclarecedor, obrigada, parabéns. E aqui ela fala, prometo que é a última pergunta, tadinha, tá brincando, você pode mandar quantas perguntas quiser. Para patentear um produto, preciso apresentar o protótipo? Não. Você pode requerer a patente de um produto, mas precisa estar muito materializado como funciona aquilo. Eu não preciso que você tenha algo materializado. Ah, eu quero um drone assim. Não, mas pelo menos o desenho daquilo em um 3D para que a gente veja todas as perspectivas daquilo, porque isso vai ser reivindicado, é necessário. O protótipo não. Agora eu lhe falo que o protótipo faz você ter a percepção se a tua ideia funciona. Porque às vezes na hora da montagem do produto, pode ser que você idealizou que aquilo encaixa e não encaixa. Olha, muito bom. Então pode ser que depende do produto, vale a pena se investir no protótipo. E hoje em dia, o que eu falo para vocês é, com a impressora 3D, tornou-se muito mais barato os protótipos do que você... Antigamente que tinha que ir lá na fábrica. Prático, fácil, né? Exatamente. Verdade. Então essa possibilidade da impressora 3D de você materializar aquilo de uma forma mais célere, de uma forma mais barata, realmente te dá um encaixe da situação de ver se realmente aquilo funciona, para não ter que fazer adições de patente, que são aí complementos para o bom andamento da mesma. Muito bom. Tá aí, Rosângela, pode perguntar. Se não der para responder nessa, a gente responde numa próxima. Isso aí. Mas pode perguntar. Registro de software, aí tem... É que é tanta coisa, né? Sim. Esse detalhe de desenho industrial, registro no exterior. Sim. Aí vem franquias. O que você gostaria de falar um pouquinho aí, rapidamente? O software é algo que me atrai bastante. O INPI evoluiu muito com os requerimentos de software. Muito, muito. Antigamente nós tínhamos que dar entrada no material físico e depois nós tivemos que fazer um upload. Hoje nós só entramos no INPI com uma hash. Hash é um código que você armazena, você tem a propriedade do seu arquivo e você vai criar um código para que você mostre que aquele arquivo não está sendo violado, para quando o perito precise mexer naquele arquivo, veja que ele é fidedigno àquele que foi requerido no INPI. Isso. Então olha a evolução que se passou, né? Podemos registrar um software, podemos um desenho industrial que é um designer, estética, são as linhas ornamentais de um produto, né? Então uma cadeira pode ser um design, pode ser um copo, enfim, tem várias situações aqui. E a área ela é linda, né? Tem a parte da franquia, que nós atuamos bastante com contratos de licença, nós atuamos muito com a situação de análise de contratos. É muito comum as pessoas elas terem relação jurídica entre elas e contratos muito falhos. Muito comum, infelizmente. Acontece muito isso. Muito. E só vai perceber a necessidade de um contrato robusto quando você não quer mais aquele serviço. E você vai ver as falhas e as lacunas que eles encontram. Então, desde um contrato de prestação de serviço, um contrato de um prestador de serviço, como um PJ, por exemplo, um contrato de uma licença de alguma propriedade, tá? Então, precisa-se de revisões contratuais. Eu falo que dentro do nosso escritório, a cada 6 meses, 1 ano, nós revisamos os nossos contratos e nós somos operadores do direito. Então, por que não? A modernização, né? Pensa-se que há 1 ano e meio atrás nós não tínhamos home office. Verdade.
Hoje, nós temos que fazer inclusão de cláusulas nos contratos dos nossos clientes, incluindo a modalidade home office. Como que os seus colaboradores têm que se portar, porque a imagem da marca que está indo para o cliente, então tem que fazer toda uma cartilha cuidado, né? Cuidado com todo o negócio dele, exatamente. Então tudo isso nós temos esse olhar bastante amplo para justamente assessorar o seu negócio e deixá-lo fortalecido, né? E trabalhando com você e para você, para que você tenha robustez e faça aquilo que você é especialista e deixa que o restante a gente faz. Muito bom, o Fernando também fazendo a sua observação, ótima explicação sobre a hash que você comentou. A Maria Isabel, estamos rodeados pela propriedade intelectual, tudo envolve essa matéria. E é uma verdade, né? Sim, sim. Também participando com a gente aqui. Vanessa, complementaria algo antes da gente finalizar? Queria que você falasse num geral, né? Em relação aos serviços da Conisul num todo, também dessa parte jurídica da Montanhês Albuquerque Advogados, para que se alguém precise de alguns desses serviços que acompanham a gente, eu tenho certeza que ficam muitas dúvidas, sim. É claro, são tantas informações, é o que você falou, é um mundo, né, gigante. É um mundo enorme. Então ficam as dúvidas. O que você gostaria? Uma dica para esse empresário, para esse artista, porque todo mundo pode ter. Sim. Então, se alguém precisar, agora é contigo. Vamos lá. O que eu recomendo que você atue? Se você é empreendedor, empresário, não importa o tamanho da sua empresa, tá? É possível que todas as empresas, e mesmo você que seja microempreendedor individual, você tem uma marca, eu tenho certeza que você é chamado por um nome. Não pense que você é minorizado porque hoje você faz 10 atendimentos por dia. Pelo contrário, a Coca-Cola não nasceu grande. A Coca-Cola ela iniciou vendendo xarope na farmácia. É mesmo? Então, sim. Ah, tenho certeza que muita gente nem conhecia, nem sabia disso. Exatamente. Então não subestime o crescimento do seu negócio. Isso. Só que o negócio ele cresce mais consolidado quando você presta atenção em alguns requisitos empresariais. Então a preocupação de você verificar se aquele nome que você está investindo, ele pode ser protegido. Essa análise não existe custo envolvido nessa análise. Então isso já pode lhe dar um norte de alteração de nome ou de investimento para isso. Muito bom. Tá? Então não deixe isso para depois, porque depois o seu negócio vai crescer, você vai se consolidar mais e o trabalho que se tem de mudança é muito maior. Falam que o investimento do conhecimento não é tanto quanto a perca pela ignorância, né? Então hoje em dia, com a tamanha gama de informações que a internet nos proporciona, não tem como nós falarmos que aquilo você não sabia, que você não poderia ir atrás de um conhecimento. Verdade. O conhecimento é para todos, e eu bato muito nessa tecla, né? Nós temos que proporcionar conhecimento para todos. Se você pode fazer ou não é outra situação, mas ele está aí para que todos usufruam do conhecimento. E eu gostaria de agradecer a toda a equipe Conisul e Montanhês Albuquerque. Nós não somos nada sem todos os colaboradores, toda a equipe que diariamente está assessorando. Agradecer a Maria Isabel, que é a nossa fundadora, agradecer a todos os clientes que confiam o seu maior patrimônio a nós, que nós estamos aqui diariamente proporcionando segurança e pensando todas as formas possíveis para a segurança e bloqueio do seu negócio, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Nós estamos aqui pela confiança dos nossos clientes nesses 27 anos. Muito bom. Aí no nosso podcast executivo tem um link, se você precisar também de mais informações, tem os detalhes, entre em contato com a Vanessa, com toda a equipe, com certeza o pessoal vai te atender com muito carinho. Adivinha quem está aqui? Quem é? A Rosângela. E ela disse, já está acabando. Ficaria horas ouvindo sobre essa matéria que chamamos do caviar do direito. É verdade. É isso mesmo? É verdade. Dentro da área do direito, nós chamamos a propriedade industrial e intelectual como o caviar do direito e como a boutique do direito. Por quê? Porque não são todos os profissionais que conhecem a área. Muito bom. E, inclusive, nós temos muito advogado cliente do escritório. É mesmo? Sim. Olha que interessante. Porque existe uma especificidade muito grande. E como eles mesmos poderiam ter a sensação de que, eu sou advogado, eu faço.
mas eles têm a humildade de falar, essa área eu não entendo, é melhor conceder para quem entende. Então, nós temos essas parcerias, né, e prestamos serviço para vários advogados, inclusive para os clientes dos advogados. Também. Olha o que é a indicação, como faz a diferença, né? Bons profissionais, uma ótima empresa, você conquista tudo naturalmente. Vai acontecendo. E a indicação é algo que comprova a eficácia, né? Exatamente. A sofisticação, não só... porque dizem que a sofisticação é encontrada na pura simplicidade. Então, a maneira simples de se fazer faz com que você se destaque. Acredito que hoje 70% dos nossos novos fechamentos é feito por indicação de cliente. Resultado de um ótimo trabalho, né? Exatamente. E todos são simpáticos assim e costuma dar explicações claras, né? Você costuma usar exemplos, eu acho isso tão fantástico, porque isso você não vê isso de uma forma fácil, comum, né? E quando você fala, você consegue explicar e ainda dá um exemplo porque se você falar de uma linguagem mais técnica, todo mundo vai se perder. Sim. E você consegue fazer exatamente o contrário, mesmo tendo todo esse conhecimento, de poder passar toda essa informação de uma forma tão simples, clara. Que bom, fico feliz. Eu costumo dizer que o advogado que não puder falar a língua do cliente, ele não vai conseguir se comunicar. Muito bom. Nós precisamos usar as terminologias jurídicas para o juiz, para o desembargador, para o ministro, mas para o nosso cliente, que é aquele que nos alegra e nós somos fidelizados todos os dias, nós temos que falar da maneira que ele entenda. E é por isso que nós estamos aqui tanto tempo. Deu um show aqui no nosso podcast de hoje. Gente, batemos um papo hoje muito legal, bem descontraído, com muita informação, muito conhecimento, conhecendo um pouco mais sobre marcas e patentes, sobre, na verdade, também propriedade, né, de direito industrial. A gente tem assessoria jurídica, tudo juntinho, unindo o útil ao agradável com a Vanessa Albuquerque, que é sócia proprietária da Conisul e da Montanhês Albuquerque, também advogada, por isso que conhece bastante. Agradecemos a dona Maria Isabel, que começou tudo isso, né? Sim, nós não estaríamos aqui se não fosse a Maria Isabel. Agradeço toda a dedicação, todo o empenho, todas as noites mal dormidas, que também é a realidade de todo empresário brasileiro. Legal. Né? Daquela situação de sustentar filho para lá. Não é fácil. Não é fácil, mas a trajetória, quando olha-se para trás, não tem dúvida que deu certo. E do que olha daqui também, do presente, e o que pode ainda se acontecer, porque vocês estão sempre observando tudo o que há de novo, né? Também. Sim, tem muita coisa nova, poderíamos ficar aqui horas. Tem esse protocolo de Madrid para falar, tem tratados internacionais, tem inovações do NPI. É papo para um outro podcast. Exatamente. Né? Então, se vocês tiverem dúvida, mande pra gente, a gente conversa, a gente marca uma outra, contate a gente pelos canais, pelas redes sociais, estamos à disposição. Já dá um gancho então aí. Exatamente. Quem quiser conhecer um pouco mais as empresas, como é que faz? Nós temos as redes sociais da Conisul, que é @Conisul Marcas e Patentes. Legal. Tem o da Montanhês, que é Montanhês Albuquerque ADV. Tá? Tem o meu, que é Vanessa Albuquerque ADV também. Então, nós estamos à disposição, consultoras super disponíveis, especialistas, equipe administrativa, paralegal, o jurídico, que é o nosso corpo interno, tá? Os advogados super acessíveis. E se quiser falar só comigo, também pode contatar, que a gente dá um jeito e marca uma reunião. Olha que chique, falar direto com ela, que importante. A Ana Clau aqui também falando, foi maravilhosa, parabéns, doutora. O Fernando também batendo palmas para você. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito mais e conheceu coisas que nem imaginava dentro desse conceito. Doutora Vanessa Albuquerque, foi um prazer tê-la conosco nesse nosso bate-papo, né, de termos a oportunidade de trazer toda a nossa equipe. Quero ressaltar que todo esse trabalho, na verdade, de poder trazer uma unidade móvel, uma equipe, os estúdios de lá da onde a gente costuma apresentar até a empresa, nesse caso aqui na Conisul, na Montanhês, só é possível devido a toda a equipe, todo o trabalho e dedicação da Ação Filmes. Então, agradeço a todos, agradeço as portas que você abriu para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais, não só da Vanessa, mas de todo o seu conhecimento do trabalho, de toda a equipe. Parabéns. Muito obrigada, o prazer é nosso. Obrigada pela participação, pelo podcast, pela participação das pessoas que comentaram, pela sua simpatia. Obrigado. Também, não só eu, mas você também é muito simpático. Obrigado. E agradeço, e caso eu estou à disposição para novas demandas,
Se quiserem perguntar umas outras situações ou com outros advogados trazendo novas situações, é muito interessante. Nós estamos à disposição. Convidar a Rosângela aí, que participou bastante, que deve conhecer bastante também. Sim. Muito bom. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação. Ao vivo, 16 horas 25 minutos, explodimos o nosso horário. Então eu agradeço, você também participa da nossa programação, do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no Podcast Executivo, nas plataformas digitais, seja lá no Facebook, no YouTube principalmente, aciona o sininho, tudo que entrar ao vivo, como esse bate-papo aqui com a Vanessa, você vai acompanhar e não vai perder absolutamente nada. Deixa uma ressalva, se você já nos acompanha pelas plataformas digitais, olha que legal. O Podcast Executivo também está através da televisão, pela Band, Canal 13, São Paulo, todos os sábados, entre 6 e 6 e meia da manhã, você já vai acordar muito bem informado com o que há de melhor em termos de informações e bons convidados como a Vanessa. Te espero na próxima programação, na nossa próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, Podcast Executivo. Obrigado e até a próxima. Tchau.